Olá, alunos do terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Todos se cuidando, tomando as medidas necessárias, né? O álcool em gel, a máscara, o distanciamento social, para a gente ficar bem e estarmos juntos o quanto antes. Ok, pessoal? Eu sou a professora Suélia e hoje então nós vamos estudar a nossa aula de número 23 de língua portuguesa. O tema da nossa aula hoje, então, será escrita, construção de textos. Então, nessa aula, a gente vai ver um pouquinho sobre como a gente deve escrever um texto, né? A estrutura, como que deve ser o começo, como que a gente deve terminar, de que forma a gente deve escrever para que ele fique um texto legal, um texto que quem lê entenda qual mensagem você quis passar nele, ok? Os objetivos da nossa aula. Utilizar regras gramaticais e ortográficas para produzir um texto, tais como regras básicas de concordância verbal e nominal, sinais de pontuação e parágrafos. Então, a gente já estudou sobre concordância verbal, concordância nominal, sobre sinais de pontuação e nós vamos ver um pouquinho então sobre os parágrafos, mas que não tem segredo, ok? Então, é relembrar e utilizar essas regrinhas quando vocês forem escrever um texto, ok? Reconhecer a estrutura do texto, então, né, ver como que o texto deve ser escrito, qual a estrutura, de que forma vocês devem escrever e diferenciar os gêneros textuais para a produção de um texto. Então, se o professor, a professora pedir para vocês escreverem uma notícia, vocês não podem escrever um gênero textual sobre fábulas, ok? Então, vocês têm que fazer essa diferenciação sobre os gêneros na hora que vocês vão escrever também, não só quando vocês vão ler, ok? Então, o primeiro passo para escrevermos um texto é saber sobre qual gênero textual ele será escrito. Já vimos alguns gêneros textuais, são eles o adivinha, entrevista, conto de fada, lenda e fábula. Então, até a nossa aula de hoje, nós já estudamos esses gêneros textuais. Então, antes de eu começar a escrever o meu texto, eu preciso saber, então, qual vai ser o gênero textual dele. Eu vou escrever uma entrevista, eu vou escrever sobre um conto de fada, eu vou escrever uma fábula. Então, eu preciso saber sobre o que é o texto que eu tenho que escrever, qual é o tema, qual é o gênero dele. O título. Então, quando nós vamos ler um texto, nós vamos ler um livro, nós olhamos o título, ok? No início de um texto, precisamos escrever o título do texto. O título precisa estar antes do texto, certo? E no centro da linha, e sempre começar em letra maiúscula. O nome do texto, ou seja, o título, deve fazer alguma referência ao conteúdo do texto. Então, o título, ele nos dá uma ideia sobre qual vai ser o tema daquele texto, sobre o que ele vai falar, ok? Então, se eu, por exemplo, vou escrever um texto sobre o trânsito, eu não vou colocar o título A Bola Amarela, se o meu texto vai ser sobre trânsito. Então, eu posso colocar os cuidados no trânsito, os sinais de trânsito, cuide no trânsito, né? Eu tenho que fazer algo sobre o trânsito. Quando vocês vão escrever, antes de escrever o texto, vocês até podem deixar o título para escrever depois que vocês terminarem o texto, né? Aí vocês vão ler ele novamente e vão pensar, opa, mas acho que esse nome vai ficar legal. Mas o que vocês não podem esquecer é que ele precisa estar no começo do texto. Então, vocês não podem esquecer de deixar o espaço para escrever ele lá na folha, ok? Então, quando vocês vão escrever, vamos imaginar aqui então a folha do caderno, certo? E nós temos aquela linha que é mais larga, né? E depois as demais linhas. A linhazinha da margem. Então, o título nós escrevemos no meio da linha, ok? Vamos dizer que o nome do nosso título é A Bola. E
ele precisa começar com letra maiúscula. Não podemos esquecer da letra maiúscula, ok, pessoal? Porque é o nome, muito bem. Então, aí depois do título, nós vamos ver sobre o parágrafo. O texto é organizado em parágrafos. Para identificar o parágrafo, ele deve ter um espaço na linha antes de começar a ser escrito. O primeiro parágrafo inicia o texto dando algumas informações sobre o texto. Os demais parágrafos trazem novas informações sobre o texto. A cada nova informação, nós podemos escrever um parágrafo novo. E o último parágrafo, ele conclui o texto, é o final. Então, aqui vamos voltar aqui para o início do nosso slide. Para identificar o parágrafo, ele deve ter um espaço na linha antes de começar a ser escrito. Então, se eu vou começar um parágrafo, eu não vou começar a escrever aqui, ok? Eu preciso dar um espaço para que quem vai ler o meu texto identifique que é um parágrafo novo, ok? Então, vamos deixar um espaço. Lá no caderno de vocês, vocês podem sempre fazer a medida do parágrafo com o dedo de vocês, certo? Aqui a prof vai usar um pouquinho mais, né? Porque o nosso espaço aqui é maior. Então, eu deixo um espaço, começo com letra maiúscula e aí continuo o meu texto, ok? Então, cada parágrafo ele vai trazer um tema, um assunto diferente sobre o texto, ok? Então, eu não estou lá no meio da linha e vou, não, agora eu vou escrever um parágrafo. Não, eu preciso terminar aquele assunto, colocar ponto final e aí, então, começar uma linha nova. Não preciso pular linha entre os parágrafos, ok, pessoal? Apenas deixar, então, o espaço para sinalizar que é um parágrafo novo e começar a escrever ele com letra maiúscula, ok? O texto precisa ser organizado em início, meio e fim. E essa organização também é feita com o uso dos parágrafos. E não devemos pular linha entre os parágrafos. Então, o texto ele é dividido em 3 partes: o começo, o meio e o fim. Nós já vamos ver bem certinho sobre cada um deles, ok? Então, se eu vou começar um assunto novo, se eu vou agora, então, eu fiz a parte do início, agora eu vou para a parte do meio, começo um parágrafo novo, ok? O início. O início do texto pode começar com as expressões era uma vez, certo dia, numa manhã, um belo dia, numa cidade, ok? São algumas expressões que a gente pode usar para começar um texto. Não quer dizer que eu não posso usar uma diferente. Posso sim, ok? Aqui então é só uma ideia de como eu posso começar, né? Estou em dúvida, mas como eu vou começar? Então a gente pode usar um desses exemplos, ok? O meio do texto. No meio do texto, podemos usar expressões como então, de repente, quando, nesse momento, depois de. Então, eu comecei lá. Numa certa manhã, Maria foi à escola, enfim. Eu apresento o tema, né, a história do meu texto. No meio, então, que quando algo vai acontecer, né? Então, eu vou colocar então, de repente, nesse momento, para eu então começar, né, o conflito, o assunto do texto, da história. No fim, no último parágrafo, ao finalizar o texto, podemos utilizar expressões como foi então, por fim, finalmente, por isso, assim. Então, essas são algumas expressões também quando eu vou para o último parágrafo, que é o fim do meu texto.
ok? Então, eu posso usar algumas dessas e, como a prof já disse, não quer dizer que eu só posso usar essas expressões aqui. Vocês podem usar outras também. Essas são apenas um exemplo, uma ideia. Quando terminamos o texto, não devemos escrever fim. Porque se eu estou no parágrafo final, eu concluí a minha história, por que eu vou escrever fim? Não precisa, ok? A história terminou, fiz o último parágrafo, eu coloco ponto final. Então, quem está lendo a minha história sabe que a história terminou, ok? Chegou ao fim. Atenção! Não há uma quantidade máxima de parágrafos em um texto. Ou seja, eu só posso escrever um para o meio, um para o início, um para o meio e um para o fim. Não, ok? Isso é uma forma de organização. Não quer dizer que só possa ter 3 parágrafos, ok? Mas há necessidade de haver coerência no seu uso. Ou seja, cada parágrafo precisa conter uma informação nova do texto e não apenas escrever para dividir o texto. O parágrafo a gente não escreve só para o texto ficar bonito, para o texto ficar organizado visualmente. Ok? Eu preciso saber, agora eu escrevi sobre um assunto do texto, vai mudar algum acontecimento, vai acontecer alguma coisa, né? Vai aparecer outra personagem, então eu vou usar um parágrafo novo, ok? Aí está certo. Mas se eu estou lá no meio da linha, acabou minha linha, em vez de eu continuar, eu vou fazer um parágrafo novo. Não, daí está errado, ok? Os sinais de pontuação são muito importantes. O ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, ponto final, 2 pontos, reticências e travessão devem ser usados de acordo com as suas finalidades para auxiliarem na organização e coerência do texto. Então, vocês já estudaram sobre os sinais de pontuação, quando que eles são usados, para que eles servem, o que eles indicam. Quando vocês vão escrever um texto, então vocês devem sim usar esses sinais de pontuação. Mas, né, minha frase acho que está muito comprida, vou pôr um ponto no meio. Mas vai fazer sentido esse ponto no meio da sua frase? Se não, se você está colocando apenas porque você achou que a frase está muito comprida, então está errado, certo? A gente tem que usar com coerência, ou seja, usar da maneira correta, que faça sentido, ok? Mas eu vou colocar um ponto de interrogação se não é uma pergunta. Ou vou colocar um ponto de exclamação se não é uma frase, né, de alegria, de espanto, de surpresa, certo? Então, eu preciso saber quais são as maneiras corretas de usar esse sinal de pontuação e se ele vai fazer sentido naquele lugar onde eu vou colocar ele, ok, pessoal? Letra maiúscula, que é muito importante. A letra maiúscula deve ser sempre usada no início do título, dos parágrafos, após o ponto final no mesmo parágrafo e nos nomes próprios. Então, a letra maiúscula, pessoal, a gente não pode esquecer de usar, mas a gente também não pode usar quando não é o momento correto, ok? Então, quando que a gente vai usar? No título, né? No início do título, dos parágrafos, né? Eu fiz uma frase, coloquei um ponto final e vou continuar, né, na mesma linha, não é parágrafo novo, mas como eu coloquei o ponto final, preciso continuar com letra maiúscula. E nos nomes próprios, né? Se eu vou escrever o nome de uma pessoa, se eu vou escrever sobre o nome de uma marca, ok? A gente também já estudou lá sobre substantivos próprios e comuns. Então, todo substantivo próprio eu preciso começar com letra maiúscula, ok? Mesmo que seja lá no meio da frase, não tem ponto final antes, não é parágrafo, mas é um substantivo próprio, né? O nome de uma cidade, o nome de uma pessoa, preciso então começar com letra maiúscula, ok?
A seguir, vamos fazer a leitura da história Chapeuzinho Vermelho. Observe a estrutura e a organização do texto. Então agora, a prof vai começar a passar a história da Chapeuzinho Vermelho e vai ler junto com vocês. Vocês vão acompanhando no slide a leitura e vão lendo em voz alta junto comigo, ok? Para vocês entenderem bem certinho a estrutura para escrever um texto. Então, vamos lá. Observe, então, antes da gente começar a leitura, que a prof sinalizou, ó, qual é o parágrafo do meio, qual é o parágrafo que está, então, se referindo ao meio, né? São mais de um parágrafo para o meio do texto e qual será o parágrafo do fim, ok? Preste, então, bastante atenção durante a leitura se essa parte que você está lendo é sobre o início, sobre o meio. Ó, observem que aqui, quando terminou a parte do início e começou a do meio, parágrafo, letra maiúscula, ok? Então, vamos começar a leitura, começando lá pelo título. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma bela e ingênua menina. A garota, que vivia com a mãe, era encantada pela avó e a avó por ela. Um belo dia, a avó adoece e a mãe de Chapeuzinho pergunta se a menina não pode levar algo para a avó comer. A casa da menina ficava na vila e a da avó no meio da floresta, a uma certa distância. A menina prontamente se mostra disposta a ajudar e a mãe lhe entrega uma cesta com doces e a menina sai a caminho da casa da avó. Ainda no princípio do caminho rumo à casa da avó, a menina é interrompida por um lobo, que puxa a conversa e pergunta para onde ela vai. Chapeuzinho, ingênua, cai na conversa do lobo e diz que vai levar quitutes para a avó, que está adoentada. O lobo sugere então que a menina siga por outro caminho. Esperto, o lobo vai por um caminho mais curto e chega na casa da avó primeiro. Quando a avó pergunta quem bate a porta, o lobo se faz passar pela menina e a avó, também ingênua, ensina-o a abrir a porta. Assim que vê a vovó, o lobo a devora prontamente. Esperto, ele coloca as roupas da avó e se deita na cama, à espera que a menina chegue. Quando o Chapeuzinho bate na porta, o lobo responde como se fosse a avó enganando-a. O vilão, então, conversa com a Chapeuzinho. Ó, avó, que orelhas grandes você tem? É para melhor te escutar. Ó, avó, que olhos grandes você tem? É para melhor te enxergar. Ó, avó, que mãos grandes você tem? É para melhor te agarrar. Ó, avó, que boca grande, assustadora você tem? É para melhor te comer. O lobo finalmente devora a pobre menina. Por azar, um caçador passava em frente à casa. Acha estranho o barulho do ronco que vem lá de dentro. Ao entrar na casa, depara-se com o lobo, de barriga cheia, deitado na cama. Tá? O caçador teme atirar no lobo com a sua espingarda, sem antes tentar salvar quem estava dentro da sua barriga. Então, habilidosamente, com uma faca, abre a barriga do lobo e cuidadosamente consegue salvar a menina e a avó. Chapeuzinho Vermelho, após ser salva, pega algumas pedras grandes e, junto com a avó e com o caçador, enche a barriga do lobo. Quando acorda, o lobo sente muita sede e, ao se aproximar do rio para beber água, o peso das pedras faz com que ele se desequilibre e caia no rio. Finalmente, a avó e Chapeuzinho estão juntas e felizes novamente.
As duas agradeceram muito a ajuda do caçador, que salvou suas vidas. Muito bem, pessoal. Observaram então aquilo que a prof falou para vocês olharem as marcações do texto? Vamos voltar lá para a primeira parte do texto. Como que começou a nossa história? Com a expressão era uma vez. Então, aqui na primeira parte, o autor, então, explicou como que era a menina, a sua avó, que ela morava longe da avó e que a mãe tinha pedido para levar alguns doces, né, uma cesta para a avó. Então, né, começa o desenrolar da nossa história nas partes do meio. Vocês observaram, então, que o meio tem vários parágrafos, né? Sempre que algo novo ia acontecer na história, começava um parágrafo novo, ó. Espaço, letra maiúscula. E aí, quando chegou na parte final, começou então um parágrafo novo, né? E começou com a expressão finalmente, né? Ali você já tem uma ideia que está finalizando o texto. Poderia começar com outra expressão? Poderia também, como a prof disse, não é uma regra, não é obrigado começar apenas com as expressões que a prof mostrou aqui nos slides, ok? Escrever um texto precisa de muita atenção e dedicação para que ele esteja escrito corretamente e também para que seja interessante para quem vai lê-lo. Tenho certeza que você irá escrever ótimos textos a partir de agora. Agora que vocês conhecem mais como que a gente deve escrever, como que eu posso começar, como que eu posso finalizar, como eu começo, como eu termino, o que eu devo escrever no meio do meu texto, certo? E também a estrutura, né? Os parágrafos, letra maiúscula, utilizar os sinais de pontuação durante o texto, para que ele fique organizado, para que ele faça sentido e fique interessante para quem vai ler o texto de vocês também. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, nós aprendemos então sobre produzir textos, sobre escrever textos. Agora, então, se vocês têm alguma dúvida, vocês sabem, né? Podem voltar os nossos slides, voltar o nosso vídeo e lá na atividade de vocês, então, vocês vão ter uma produção textual. E aí vocês vão escrever um texto. Se caso vocês tenham alguma dúvida durante o texto, usem o nosso material da nossa aula, né? Os nossos slides, o nosso vídeo, vai acompanhando o material e então escrevendo o texto de vocês para que ele fique bem certinho, bem escrito. Caprichem na letra, né? Para que fique bem legal, bem bonito. Ok, pessoal? Então eu vejo vocês na próxima aula, se cuidem e até mais!